Vamos ouvir Deus falar aos nossos corações. Muito bem, povo de Deus, povo querido de Deus. Olha, agora chegou a hora de Deus falar aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 13. Primeiro Reis 19, 13. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus querido e amado, pedimos a Ti, querido Deus, que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações. Que nada, absolutamente, o homem tenha para falar, nem espaço para expor suas ideias, mas somente a voz de Deus seja audível e toque os nossos corações. Queremos te ouvir, Deus. Estamos aqui nesta madrugada para te ouvir, pois tu tens a palavra da vida eterna. Enche o nosso ser, a nossa alma, traz vida através da tua palavra para nós nesta noite, neste dia que começa, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Querido povo de Deus, eu quero reforçar aqui o meu pedido encarecidamente, que você não ligue agora. Não ligue, não peça oração, não. Senta aí diante do teu radinho, coloca o fone se está no celular e presta atenção, que Deus vai falar ao teu coração. Se você pega o telefone para ligar, é sinal que você não está ouvindo a voz de Deus. Então não tem como Ele te atender. Então, por favor, prestem atenção, escutem, que após a pregação, com certeza eu terei um imenso prazer de te ouvir. E as 2 horas de orar por você, com uma certeza de que Deus vai te ouvir e vai operar um milagre na tua vida. Então, ouça, por favor. Olha, se há uma coisa difícil nessa vida, é recomeçar. Recomeçar, reconstruir, é muito difícil. É algo que exige um esforço dobrado, triplicado. Sabe por quê? Porque para começar nós estamos motivados.
Quando a gente vai começar alguma coisa, a gente está motivado, a gente está esperançoso, sabe? Você vai começar alguma coisa, você está naquela força, naquela fé, naquela certeza de que vai dar certo. Você está, sabe, inspirado, você vai em frente, você está começando um trabalho, sabe? Uma empresa, então você está cheio de planos, você está cheio de inspirações, de que vai dar certo, de que você vai prosperar, de que você vai ganhar muito dinheiro. Quando você, sabe, tá começando um relacionamento, sabe, com uma pessoa de quem você gosta, você tem planos, olha, nós vamos namorar, a gente vai noivar, a gente vai casar, vamos constituir família, nós vamos comprar nossa casa, e você pensa muitas coisas. Quando você entra na faculdade, você diz assim, olha, eu vou me formar, eu vou ser advogado, ou eu vou ser psicólogo, ou aquilo que você escolheu, engenheiro. Então você está muito motivado, você tem todas as forças, você está querendo, porque você está começando. Você está começando, então você tem forças para começar. Agora, o difícil é recomeçar. Porque recomeçar significa que o teu começo falhou. Sabe, aquela empresa da qual eu falei, você abriu e não deu tão certo. Você não ganhou o dinheiro que você pensava, ela não cresceu como você achava. E você, infelizmente, teve que fechar as portas, faliu. Então, para você recomeçar uma nova empresa, um novo trabalho, você já não tem mais a mesma motivação, você já não tem mais a mesma força, você tem aqueles pensamentos de que da primeira vez você tentou e falhou. Sabe aquele relacionamento, aquele casamento, aquela união que você planejou tanto, sonhou tanto, tinha tantos sonhos e planos, faliu, não deu certo, se separou, divorciou, houve tantas crises, talvez traições, e hoje você tem medo de recomeçar, você tem medo de dar uma nova chance para recomeçar um novo relacionamento, uma nova família. Você tem medo porque você falhou na primeira, você parou. Os estudos que você tinha começado com tanto ânimo, no meio do caminho faltou aquela força e você parou, trancou a faculdade, o colégio, enfim, você falhou da primeira vez. Então recomeçar é muito difícil, porque exige um esforço dobrado. Mas olha, recomeçar é preciso. E reconstruir é possível. O que eu quero dizer é que, mesmo exigindo um esforço, você precisa recomeçar. Você não pode ficar prostrado, sabe, chorando, se lamentando pela derrota que você sofreu, pelo fracasso que você viveu. O começo não deu certo, não. Você fracassou, é fato. Mas você não pode ficar chorando ou vivendo em cima do fracasso ou com medo do recomeço. Você precisa recomeçar. Recomeçar é preciso. E reconstruir é possível. Eu quero pegar esse exemplo aqui de Elias para você entender. Elias, ele viveu em um período muito difícil, em um período muito difícil da vida dele. Ele foi um profeta que ele se sentia sozinho, ele se sentia, sabe, o único fiel a Deus. Ele chega no momento do ministério dele em que ele lança um desafio
Ele lança um desafio e ele pede a Deus que desça fogo do céu, e o fogo desce. Ele sabe, ele faz algo assim tremendo. Mas justo após aquela atitude, aquele desafio, vem a ameaça de morte de Jezabel, dizendo que iria matá-lo. E naquele instante ele se sente arrasado, ele vai para o deserto e ele diz: Deus, eu quero morrer, chega, para mim não dá mais. Ele sentiu que o ministério dele tinha falido, que não deu, ele fracassou. Ele foi para o deserto pedir a morte. E lá no deserto, a Bíblia diz que o Senhor o alimenta com pão e com água. E com aquela força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites e vai se esconder numa caverna. O problema de quando a gente fracassa, o problema de quando o nosso começo não dá certo, a tendência é a gente se enfiar na caverna, se isolar, a gente se afastar de tudo e de todos e começar a julgar todo mundo e achar que somos as piores pessoas do mundo e que ninguém mais nos entende ou nos compreende, ou que a gente não vai encontrar mais ninguém em quem a gente possa confiar ou que possa nos ajudar a caminhar. A tendência é correr para a caverna, ficar ali com medo, isolado, sabe, sentindo pena de nós mesmos, nos achando as piores pessoas, as mais azaradas, as pessoas mais infelizes. Por quê? Porque fracassamos. Porque, e principalmente quando você olha outras pessoas que obtiveram sucesso nos seus empreendimentos, mas você fracassou. Então Elias, ele se sente naquele instante um fracassado e chega a pedir a morte. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento que, por causa do fracasso no começo, hoje em dia pensam em morrer, pensam em dar cabo de suas vidas, se sentem as piores pessoas do mundo e já estão talvez há anos dentro da caverna, com medo, isolados, sentindo pena de si próprios, se autopunindo pelo fracasso, perguntando onde foi que eu errei, por que isso aconteceu comigo, por que o meu casamento não deu certo, por que a minha empresa quebrou. E ali naquela situação foi que Deus teve um encontro com Elias. E ali Deus faz uma pergunta muito simples e direta: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta Deus faz para mim, essa pergunta Deus faz para você, meu querido, minha querida. O que você está fazendo aí? Essa pergunta, o que você está fazendo aqui, é muito simples de se entender. Esse lugar não é o teu lugar. Você não devia estar aqui. É aquela pergunta que todo mundo já ouviu ela do pai ou da mãe, né? Às vezes você está em algum lugar que você não devia estar e a mãe pergunta, o que você está fazendo aí? Já ouviu isso? É a mesma coisa. É o que Deus está perguntando para você agora. O que você está fazendo aí, nessa situação, nessa desgraça, nessa angústia, nessa situação penível, desmotivado, desencorajado? O que você está fazendo aí? Aí você pode utilizar todas as desculpas possíveis, como Elias tentou utilizar. Senhor, olha, eu fui extremamente zeloso pelo Senhor, olha, eu fui assim, eu fui assado, mas agora estão querendo me matar, Senhor. Poxa, coitado de mim, só eu, Senhor. Só eu fiquei. Talvez é você, minha irmã, que está procurando, sabe, motivos
para se sentir a pior pessoa do mundo. Não, porque o meu casamento falhou, eu fui uma ótima esposa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu não merecia que ele tivesse me abandonado, eu não merecia que ele tivesse me traído, olha, poxa, isso só aconteceu comigo. Você fica, sabe, justificando o motivo de você estar na caverna, tentando encontrar em você motivos para que não tivesse acontecido. Eu não entendo por que aconteceu comigo, só eu. E o Senhor mostrou para Elias, presta bem atenção, povo querido de Deus, o Senhor mostrou para Elias que lá em Israel havia 7.000 pessoas, que ele não estava sozinho, que tinha 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal, que não se dobraram, que não beijaram, que não se renderam a Baal e que também não estavam ali naquela caverna escondidos. Eu quero dizer para você, querido, querida, que talvez a mesma luta que você está passando, tenha 7.000 pessoas ou mais passando, homens de Deus, mulheres de Deus, mas eles estão de pé, lutando, e vão recomeçar, e vão reconstruir, porque o Senhor é com eles. Deus é contigo. Deus não passou a mão na cabeça de Elias, ele simplesmente disse: o que você está fazendo aqui, rapaz? Volta pelo teu caminho. Olha o versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho. Presta atenção. Presta atenção. A vontade de Deus não é que você fuja, que fique em caverna. A vontade de Deus é que você volte pelo caminho, recomeça. Olha o que diz o Senhor lá em Apocalipse. Olha, para você olhar aonde foi que você caiu. Onde foi que você caiu? Então volta e começa de novo, pratica as primeiras obras, começa de novo. Queridos, não é fácil recomeçar, não é fácil reconstruir, mas é necessário. Você não vai ficar fugindo. Se não deu certo o teu casamento, se não deu certo o teu relacionamento, ora e busca, porque o Senhor vai te dar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para você reconstruir a tua família. Se não deu certo no trabalho, se não deu certo essa empresa, recomeça. Faz de novo. Recomeça. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a vitória. O que não pode acontecer é você fugir, se enfiar na caverna. Volta. Recomeçar é preciso e reconstruir é possível. Não tem só você. Não fique achando a pior pessoa do mundo, achando que só você está enfrentando essas lutas. Tem muita gente enfrentando essas lutas. Tem muita gente: ah, Senhor, é porque eu orei e o fogo desceu, eu era zeloso, eu era assim, eu era assado, e agora estão querendo me matar. Sabe uma lição que eu aprendo, povo de Deus? É que a Bíblia não diz quem eram os 7.000. Não se sabem quem eram os 7.000. Esses 7.000 nunca oraram e o fogo desceu. Esses 7.000 nunca oraram e a água, a chuva desceu. Porém, não obstante serem anônimos, eram fiéis. Ninguém sabe ou soube quem eram eles, mas Deus os conhecia. E Deus, o próprio Deus, deu testemunho deles. Recomece. Volta lá pro caminho. Deu errado? Deu. Não deu certo? Não. É triste? É. Doeu. Mas continua. O Senhor vai te renovar. Ele vai te dar forças. O teu final não pode ser dentro de uma caverna. O teu final vai ser numa carruagem de fogo puxada por anjos, porque foi assim
o final da vida de Elias. Honrado, abençoado por Deus. Jezabel queria matá-lo. Mas olha, Deus é tão poderoso. E para mostrar que quando nós somos fiéis, a nossa vida está nas mãos dele. Elias não conheceu a morte. Que poderoso, povo de Deus. Ele recomeçou e terminou de uma maneira gloriosa. Recomece, reconstrua sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida espiritual, seu ministério. De repente tem pastores, obreiras me escutando aí. Você já foi uma bênção na mão de Deus, está parado, está desanimado, porque não deu certo, porque cometeu um erro, porque cometeu um pecado, porque cometeu uma falha e agora acha que não tem mais condições. E, querido, recomeçar é preciso e reconstruir é possível. Reconstrua, recomece. Eu tenho certeza que a carruagem de fogo te espera, os anjos para te honrarem, e você vai ter um encontro com o Todo-Poderoso. E não vai ser para dizer o que fazes aqui, mas pelo contrário, vai ser para dizer: vinde, benditos do meu Pai. Que Deus nos abençoe. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí, que eu quero ouvir. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Abraça assim, ó. Eu sinto falta. Abraça. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz. De caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. Canta aí, eu vou voltar pra casa do pai com força, diz.
tranquilo. Aonde? Nos braços do meu pai. De quem? Do meu. De quem? O que desceu? No meu. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta.